Por diversas vezes nós perdemos em diversos caminhos e esquecemos qual é o verdadeiro alvo de todo cristão. Isso é fundamental nas nossas vidas. Quem devemos ser, o que devemos fazer, como devemos fazer. A nossa herança não é dessa terra. E esse vídeo é exatamente para lembrarmos do principal nas nossas vidas, Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Paulo nesses versos não está apenas dizendo, por suas próprias palavras, para imitarmos seus comportamentos assim como ele imita os de Cristo, mas ele está traçando um alvo a ser atingido. Durante toda a instrução dada por Paulo, ou por qualquer outro apóstolo, a vontade de Deus ainda tem seu lugar de supremacia. Sendo então cristão, cada atitude ou ação a ser tomada deve refletir Cristo como autor, alvo moral, ético e íntegro, sendo Deus a fonte disso tudo. Sendo Cristo a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Temos toda uma ordem a partir de uma única base, sendo todas as ações de Cristo vindas da vontade do Pai. As ações do homem vindas de Cristo, as ações da mulher vindas do homem, uma ordem dada, a competência atribuída a cada parte. Deus sendo a fonte de moralidade, bondade, integridade, paciência, misericórdia, justiça, fidelidade, amor. Cristo sendo o exemplo de natureza dada por Deus. E o homem sendo chamado a ter Cristo como alvo e dar continuidade ao Evangelho, amando a mulher como Cristo amou a igreja e a mulher, por sua vez, tendo também o seu chamado em Cristo. Todos vemos e recebemos as boas novas de um único alvo, sendo esse o interlocutor de uma nova natureza. Paulo novamente diz em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Novamente, Paulo traça um alvo a ser atingido, mas agora relacionado a um novo viver sobre a vida de cada cristão, agora sendo reconhecido como filho. Todo o contexto de sermos agora filhos de Deus é ser chamado a agir de forma coerente ao mesmo. Agir, pensar, falar, ouvir, sendo esses ou os demais traços do cotidiano de forma ativa em um caminho incomum do viver humano, vendo que a natureza fora de Cristo é caída. Tudo isso requer uma vida coerente a Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filho do vosso Pai, que está no céu. Esses e outros pontos são extremamente importantes para ser filho de Deus. Ele, como fonte moral, exige comportamentos à altura, não por um simples querer, mas por tudo que é realmente justo e bom, da óptica de quem realmente sabe o que é justo e bom. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. A palavra usada para perfeito no grego é telos, que traz o significado de fim, propósito, objetivo, conclusão e realização, que vem do verbo primário telo, que a origem da palavra é partir para um ponto ou objetivo definido. De certa forma, há um caminho gradual na vida cristã.
Se o objetivo final é, por meio de Jesus, estar concluído, é necessário uma vida coerente com a de Cristo, santificada, sem pecados, inconformada com os acontecimentos do mundo, sendo Cristo o alvo e o exemplo do comportamento que devemos ter como filhos de Deus. A ideia de Cristo ser o verdadeiro alvo é mais clara em Apocalipse, capítulo 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o Filho de Deus, a encarnação do grande Eu Sou. Ele é a água que desce do limiar do templo, a fonte da vida, o exemplo vivo, a fonte moral e a aplicação, o escritor e o personagem principal, aquele que estabeleceu a lei e cumpriu. A ideia de Cristo ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, é que ele é a fonte e também é a conclusão de toda a capacitação humana. Ele é a fonte moral. Ele é o verdadeiro alvo. Se a ideia é que Cristo é o verdadeiro alvo, que Deus é a fonte, que Deus é a base moral, Ele é o Criador, então esse é o caminho de todo cristão. É se afastar de uma vida de pecado, de uma vida incoerente com a que Cristo deseja para nós, e viver exatamente o que Cristo deseja para nós, o que Cristo já estabeleceu para nós. João Batista ele veio para preparar o caminho para o Senhor, e o Senhor veio para preparar um caminho coerente com a vontade de Deus. A palavra do Senhor é única, ela é objetiva, e se você entendeu que Cristo é o verdadeiro alvo, é só seguir. A palavra é bem clara, ela é óbvia, ela é objetiva. Cristo é o alvo. Cristo é o exemplo de filho amado. Ele é o exemplo de perfeição. Ele é o exemplo de vida sacrificial, de um corpo em sacrifício vivo. Ele é o exemplo que temos a ser seguido e ele é o alvo moral e ético de todo cristão. Qualquer objetivo que não seja imitar a Cristo é completamente inválido. E é esse o alvo de todo cristão. Cristo é a fonte moral de todo cristão. Ele é a fonte e o exemplo único a ser seguido. Cristo, assim como a palavra, assim como a Bíblia, é a única verdade, é o único objetivo, é a única coisa que vai validar qualquer comportamento. Como eu disse lá no início, a herança de todo cristão não é baseada nessa terra, mas sim num reino vindouro que virá junto com o Pai. E nós devemos entender exatamente isso. Cristo é o alvo. Cristo é o centro das nossas vidas e Cristo é o caminho.